Ele cansa. Agora, doutor, o diabetes e essa relação, né, com a nutrição, ela até vez ou outra ela é falada, né? Mas se a gente for falar de infarto, de acidente vascular cerebral, o senhor tem uma avaliação de que todas as doenças têm um componente nutricional, é isso, doutor? Não existe adoecimento sem desnutrição. Então, qualquer adoecimento, seja ele qual for, ele tem um componente desnutricional. Está faltando alguma coisa. Por exemplo, está faltando zinco, está faltando selênio, está faltando vanádio, está faltando alguma coisa, principalmente minerais e vitaminas. Na antiguidade, eles foram descobrindo pouco a pouco. Por exemplo, a deficiência de vitamina C causava uma doença chamada escorbuto. Saía uma população de marinheiros numa viagem transatlântica, a metade morria. Menos da metade voltava, porque eles morriam, porque os dentes caíam, eles sangravam e morria de sangramento. Eles tinham escorbuto, porque não tinha jeito de levar frutas frescas na viagem. O Dr. Lind, que era um médico de navio, ele mostrou que se desse meio limão espremido de manhã para metade dos marinheiros e não desse nada para outra metade, aquela metade que ele não deu nada, metade deles morreram. Metade morreu. Aqueles que deu metade de um limão espremido de manhã, nenhum morreu durante a viagem. E ele levou essa notícia de volta para a Inglaterra, para a Marinha Britânica. E passaram-se mais de 200 anos para esse descobrimento ser oficializado. Espremer um limão é melhor do que não espremer nada. Você vê uma coisa tão simples, tão... E o limão continua sendo uma boa estratégia, não é, doutor? Muito boa estratégia, não é só para isso. O limão, ele quando você põe ele na boca, ele é ácido. Mas quando você absorve ele, ele é alcalino. E todo resíduo de metabolismo no corpo é ácido. Então nós temos que estar sempre lutando contra uma acidez generalizada. A criança é muito mais alcalina, o velho é muito mais ácido, o idoso. Então você tem que... O pH do sangue é 7,4. É um pH alcalino. Teoricamente, a célula devia ter um pH de 7,4, mas infelizmente não tem, porque ela tem que abastecer o pH do sangue, que tem que ficar entre 7,35 e 7,45. Se ele ficar abaixo de 6,8 ou acima de 8, o paciente morre. Então ele tem que fazer esse equilíbrio e puxa isso dos tecidos. Então hoje nós vivemos num mar de acidez. Então tudo aquilo que você pode, alimento que você possa ingerir, que melhore a alcalinidade do corpo, é benéfico. Então um limão espremido como a primeira coisa da manhã, porque primeiro que você dormiu, você desidratou. Todo mundo acorda semi-desidratado. Então você toma um copo d'água pela manhã, fabuloso. Se você toma isso com um limão espremido, além de ajudar na sua parte digestiva, esse limão agora, que tem muitos minerais, esses minerais serão absorvidos e vai equilibrar a parte mineral e vai trazer uma certa alcalinidade. Então não é só pela vitamina C não, que também existe. Mas como o ser humano, e não é tem outros animais também, mas não vamos entrar em detalhe aqui. Como o ser humano não produz vitamina C, se você não ingerir, você fica deficiente dela. Então, um dos fatores de risco para o infarto do miocárdio é deficiência de vitamina C. Tem estudos que o Linus Pauling começou e que o pessoal da Holanda continua, mostrando que um dos principais fatores de risco, que não foi estudado pelo Framingham, mas que é avaliado por cientista sério, é que a maioria dos pacientes com infarto agudo do miocárdio tem deficiência da vitamina C. E se eles ingerissem ou uma verdura, uma fruta fresca diariamente, eles não teriam esse problema. O limão, então, poderia ajudar as pessoas a se protegerem contra o infarto, também, correto? Sim. Perfeito, tudo bem. Mas eu tenho muita gastrite, porque aqui, pessoas que reclamam de gastrite e refluxo é um monte. Eu tenho muita gastrite, muito refluxo, inclusive sou usuárias dos prazóis da vida, né? Então, não posso tomar limão, é isso? Pode sim, não é isso não. Não é isso não. A azia que você sente não é por excesso de ácido clorídrico, ela é por falta de ácido clorídrico. Isso é um problema muito sério, porque a Zollinger-Ellison, que é o excesso de ácido clorídrico, acontece 1 em 10 mil, que não é o seu caso. Se você tem um processo de azia
pós-refeição, se você tem uma azia quando você está dormindo, de manhã cedo acordando, com o estômago vazio, em jejum, é outra história. Mas se você tem a azia depois da refeição, isso está dizendo para o médico que você tem deficiência de ácido clorídrico. Aliás, todo mundo com mais de 40 anos tem uma gastrite atrófica assintomática. Ou seja, todos nós, à medida que vamos envelhecendo, nós vamos diminuindo a quantidade de ácido clorídrico que nós produzimos. Com a diminuição da produção do ácido clorídrico no estômago, o pH do estômago, que devia estar em torno de 1,8, sobe. O subir do pH no estômago fecha o esfíncter pilórico, porque ele é pH dependente, e abre o esfíncter inferior do esôfago, que também é pH dependente. Então há um refluxo. Só que o refluxo é de um estômago que tem um pH de 3, 4 para um esôfago que tem um pH de 7. Então, quando esse 3, 4 cai lá no esôfago, há uma irritação e você sente azia. E você pensa que você está tendo ácido demais. Você está tendo ácido de menos. Então, o omeprazol da vida, todos os prazóis da vida, eles anestesiam o esôfago. Então, a sintomatologia melhora, mas a doença continua. Se não tivesse efeito colateral, tudo bem, mas tem. Leva a câncer de esôfago, leva a perda da libido, leva a depressão. A pessoa que toma inibidores da bomba de próton, dos prazóis da vida, ela agora não digere proteína bem, porque o pepsinógeno não vira pepsina. Para o pepsinógeno virar pepsina, que é uma enzima que vai começar a triturar, a digerir proteína, é pH dependente. Então agora essas proteínas agora não podem ser absorvidas, porque elas não são quebradas em aminoácidos, e elas vão ser eliminadas nas fezes. Só que no caminho até as fezes, elas sofrem um processo de putrefação, e elas formam uma proteína chamada cadaverina. Então você vai ver que a pessoa que faz uso de omeprazol tem um cheiro muito forte nas fezes. Eu brinco que um tomador de omeprazol, quando vai ao banheiro, o vizinho fica sabendo, entendeu? Por causa disso aí. E começa a acontecer outro problema sério, que há uma desbiose. Muitos médicos não chegaram a entrar nessa fase ainda. A Organização Mundial de Saúde considera que nós, seres humanos, temos mais um órgão, que é virtual, mas que existe, que é a microbiota intestinal. Nós temos mais bactérias no intestino do que células no corpo. Nós temos 10 elevado a 13 células no corpo e temos 10 elevado a 14 bactérias no intestino. Então, nós temos mais células, mais bactérias no intestino do que células no corpo. E isso forma um órgão onde está 80% do nosso sistema imune. Então, quando você toma um inibidor de bomba de próton, que é os prazóis da vida, você também cria uma desbiose. E isso predispõe a uma coisa chamada hiperpermeabilidade intestinal. Essas proteínas que não foram quebradas, porque agora não tem pepsina para quebrá-las, elas são absorvidas. Elas caem na corrente sanguínea. E no momento que elas caem na corrente sanguínea, elas são consideradas corpo estranho. Então é formado um anticorpo contra elas. E por azar da pessoa, uma daquelas proteínas tem uma cadeia de aminoácidos, por exemplo, parecido com a da tireoide. Então, quando eu crio o anticorpo contra aquela proteína, eu estou criando um anticorpo contra a tireoide. E aí eu vou desenvolver a tiroidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, que foi causada por uma desbiose, que pode ter começado com o prazol da vida. E você aí fica recebendo, né? Fica achando que o remédio, o omeprazol, pode te proteger e, na verdade, tem pouca oportunidade de saber que um limão pode te ajudar. Se eu for olhar na bula do omeprazol, lá está dizendo que não pode passar de 3, 4 semanas. Eu encontro gente tomando há 5 anos. E está todo envelhecido, todo doente e não sabe que aquilo está prejudicando. E como muitas vezes o médico não tem ideia dos prejuízos, aí coloca tudo, a cereja do bolo é o prazol da vida. Isso. É um problema sério.
mas nós estamos aqui para discutir isso. Eu discuto isso nesse cenário aqui, discuto no cenário acadêmico, se for preciso. A literatura está cheia de trabalhos, porque geralmente tem um jargão médico que diz assim, isso não é científico. É melhor você ir fazer seu dever de casa. Porque se você entrar no PubMed, se você entrar no Google Acadêmico e digitar entre aspas, porque tem que ser entre aspas, o que você está procurando, você vai encontrar muito, mas muito, mas muito.